pelo Facebook. E eu convido você que quer nos acompanhar pelo Facebook, fique à vontade. Será uma alegria, um prazer ter você também, além das mídias que a gente tem aqui, que é a Rádio Graça e Paz, o nosso site e também o aplicativo que você pode baixar e acompanhar o nosso trabalho. Nós também transmitimos ao vivo os cultos pelo Facebook. Deus eterno, Pai santo, justo, fiel, maravilhoso e poderosíssimo Senhor da glória. Nós exaltamos, adoramos, glorificamos, bendizemos, engrandecemos o Senhor. Nos rendemos à tua soberania, à tua majestade e nos colocamos aos teus pés como súditos, como servos que somos. Aceita-nos como adoradores, fala conosco, recebe-nos, ó Deus, recebe-nos como pecadores, remidos, perdoados pelo sangue na cruz do Cristo Jesus. Livra-nos, ó Deus e Pai da mentira. Livra-nos também dos mentirosos, dos enroladores, dos hipócritas, daqueles que fingem ser, mas na verdade não são. Sê conosco. Esta é a minha oração, por mim e por cada um de vocês que já estão e estarão conosco, e oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Só lembrar aos meus irmãos e irmãs que quem puder ajudar o nosso trabalho, não deixe de ajudar, né? Algumas pessoas já nos ajudaram, poucas pessoas, e eu agradeço quem já nos ajudou, claro que agradeço. Oro a Deus por estas pessoas, alguns até de maneira particular a gente ora, mas se você puder ajudar esse trabalho, ajude. Nós estamos aqui todos os dias pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus para quem quiser ouvir, né? Eu estava vendo agora há pouco, 66 amigos estavam no Facebook. Eu estou ao vivo. Nós não temos nem 10% acompanhando o nosso culto. E a gente está aqui levando o Evangelho todo dia. Muito bem. Vamos abrir a Bíblia, porque hoje o assunto é esclarecedor, é interessante, é bíblico. E um assunto que já foi muito discutido, vez por outra ele vem à tona de novo. Este assunto está em Lucas, capítulo 18, versículo 25, está em Marcos, capítulo 10, também no versículo 25, e está na leitura que nós vamos fazer em Mateus, capítulo 19, versículo 24. Eu convido para você abrir sua Bíblia aí em Mateus 19, 24. Estava falando que tinha 66, pois é, para você ver, 66 pessoas, amigos dos quase 1.300 que nós temos, e pouquíssimos se interessam pelo Evangelho. Pouquíssimas pessoas. As pessoas não querem ouvir o Evangelho.
Não quero. Eu não posso obrigar. Né? Mateus 19, 24. Se você tem a Bíblia, abra, leia comigo. Se você não puder ler, ouça. Eu vou ler. Vou ler do jeitinho que está aqui na Bíblia. Você sabe que a fé vem de ouvir. Ouvir a palavra de Cristo. Está lá em Romanos 10, 17. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 19, 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Vamos, primeira coisa, entender. Ninguém está dizendo aqui que rico vai para o inferno. Não necessariamente. Né? Agora, que é difícil realmente um rico entrar no reino de Deus, é porque a pessoa, quando ela é rica, ou ela fica rica, ela passa a confiar no dinheiro. O dinheiro resolve tudo. Né? E por causa disso, que nós temos tão poucas pessoas aqui conosco nesta manhã chuvosa de terça-feira. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que tem muitas explicações esta passagem. Muitas. E cada um explica do seu jeito, buscando explicação, às vezes, do que Jesus queria dizer quando ele diz um camelo passar por um buraco de agulha. Então, eu vou trazer isso biblicamente para vocês. Não que as explicações que existem por aí estejam erradas, não é isso, não é que está errado. Né? É que os humanos, nós buscamos sempre alguma coisa para acrescentar. Você nunca ouviu aquele ditado muito antigo que quem diz assim, quem conta um conto acrescenta um ponto? É verdade. É verdade. Os persas usavam muito um ditado parecido com esse. E eu não sei se Jesus usou o ditado persa ou não. Mas os persas, para falar de algo que era impossível, que era difícil, né? Eles diziam que era mais fácil um elefante passar por um buraco de uma agulha do que esta coisa difícil acontecer. O que a gente chega à conclusão, estudando, é que o camelo foi uma adaptação dos judeus. Então os judeus passaram a usar este ditado que tinha como objeto o elefante, porque naquela região não tem elefante, né? Os judeus passaram a usar o camelo, que é o maior animal daquela região. E aliás é o animal que Israel conhecia. Né? Israel só via elefante uma vez ou outra quando chegava alguma caravana lá, mas era muito raro. Algumas pessoas, então esse ditado provavelmente, historicamente é provável que ele tenha sido adaptado de um ditado persa
que usavam um elefante e os judeus passaram a usar um camelo. Outros dizem o seguinte, que esta agulha que Jesus fala era o fundo da agulha, uma provável, uma suposta entrada muito baixa e estreita, né, que existia na muralha que cercava Jerusalém. A antiga Jerusalém, né? Porque hoje existe a Jerusalém antiga e a nova Jerusalém lá dentro, uma cidade moderna e tal. Mas esta que era cercada por muralha é a antiga Jerusalém. E por motivos, isso é teoria de segurança, um camelo só poderia passar por esta muralha chamada fundo da agulha se ele tirasse as celas, as mochilas, e se ele se arrastasse de joelhos, né? Senão ele não iria passar, não tinha como o camelo passar ali. Esta história, esta tese, esta teoria, muita gente fala, acredita nisso, mas o problema dela é que não existe nenhuma evidência histórica de que este portão tenha existido. Além do que, né, o camelista, que é o sujeito que controlava lá o camelo, por que ele iria passar naquele lugar ali, né? Existe até os portões enormes ali, que o camelo passava 5 camelos um em cima do outro, né, de muito mais fácil acesso. Mas também não existe nada que diga que esse fundo da agulha tenha existido. Outros afirmam que a palavra traduzida por camelo, né, esse evangelho foi escrito no grego, então eles afirmam que a palavra traduzida por camelos deveria ser, na verdade, um cabo, que no grego é camilos. E na hora da tradução, traduziram por camelo. Então o versículo ficaria assim, que é mais fácil passar um cabo, uma corda, pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Né? Bom, só que ficar com essa tese coloca uma dúvida, né, que a Bíblia não é inerrante, que há erro na Bíblia. Não é verdade? Então a gente não aceita esta solução. A explicação mais provável é que Jesus está usando um negócio chamado na língua portuguesa de hipérbole. O que é uma hipérbole? É uma figura de linguagem exagerada para dar uma ênfase naquilo que está se falando. E Jesus usou por várias vezes esta técnica de linguagem. Quando ele fala, por exemplo, de uma trave no olho, lá em Mateus 7, 3, 5. Quando ele fala de alguém engolindo um camelo, isso tudo é hipérbole, é um exagero. Né? Ninguém vai engolir um camelo. Está lá em Mateus 23, 24.
A verdade, e a gente traz isso como curiosidade bíblica, né? Para que a gente cresça na graça, no entendimento, no conhecimento. A verdade é que a mensagem do nosso Senhor Jesus ela é claríssima. É impossível que alguém seja salvo por seus próprios méritos. Quando diz, olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus, está dizendo que por mérito nenhum ou algum, qualquer pessoa consegue a salvação. A salvação não é por mérito. Em alguns casos, né, a riqueza pode ser uma prova para você. Ser rico, eu sei que muita gente está rindo nesse momento, está dizendo esse sujeito cheirou meia ontem e ele está meio doido. Né? Mas em muitos casos a riqueza é uma prova. Isso vem lá, desde o Velho Testamento. Os rabinos antigos entendiam que pessoas ricas eram abençoadas por Deus e tinham uma grande prova para ver se entravam no reino do céu. Né? E Jesus deixou claro que qualquer pessoa pode ganhar a vida eterna. Qualquer pessoa. Não importa se é judeu, se é grego, se é rico, se é pobre, se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro. E os discípulos chegaram a perguntar isso para Jesus, né? Ficaram surpresos. Eles perguntaram assim para o nosso Senhor: quem, pois, pode ser salvo? Né? E eles perguntaram na esperança de que somente as pessoas pobres, então, pudessem ser salvas. Aí Jesus diz, olha, eu ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Né? Pela dificuldade que as pessoas ricas têm em não depender do dinheiro. Elas são ricas, elas têm dinheiro para tudo que elas quiserem, ou para uma grande parte das coisas que elas querem, então elas passam a depender do dinheiro. E a gente precisa entender agora esta passagem, não mais mexendo com esta parte aí, se é camelo, se não é camelo, se é agulha, se é corda, o que é. Né? Eu só trouxe esse preâmbulo aí para a gente poder entender. Se é camelo ou é elefante, se é corda ou é linha, se é uma passagem, se não é uma passagem. O que a gente precisa entender aqui é que, às vezes, a Bíblia ela precisa ser interpretada de maneira literal. E, às vezes, de maneira figurada, como tudo nessa vida. Determinadas coisas a gente fala porque é exatamente aquilo que a gente está falando. Outras coisas nós falamos porque a gente está tentando levar um cenário para quem está ouvindo aquilo que a gente fala.
Então, a Bíblia é do mesmo jeito, porque a Bíblia foi escrita por seres humanos. Apesar de ser a palavra de Deus, e isso eu creio que para nós é indiscutível, foram homens que escreveram a Bíblia. E eles foram inspirados. Isso quer dizer que Deus deu a eles a capacidade para escreverem aquilo que Deus estava falando para eles. E muitas vezes Deus usa na nossa vida, no nosso dia a dia, uma linguagem figurada. E se a gente não tiver esta graça do entendimento, a gente corre o risco de não compreender a Bíblia. Ontem, por exemplo, eu estava dando uma boa lida só para você ver o que causa o não entendimento da palavra de Deus. Eu estava lendo Coríntios, capítulo 14, que fala dos dons, né? E eu sempre, porque é isso, leio as 2 cartas de Coríntios sabendo da intenção do autor. Qual foi a intenção de Paulo nas 2 cartas aos Coríntios? Repreender e ensinar aquele povo. Se a gente não tiver isso, este entendimento, esta observação, a gente vai achar que ele está elogiando, batendo palmas, concordando com tudo aquilo que aquele povo fazia de errado, achando que estava servindo a Jesus, mas na verdade não estavam. Então eu me ative o termo que é usado ali, né? Aquele que ora ou que fala em mistérios fala com Deus. E eu fiquei ali, em cima daquilo ali. E eu fui buscar o que é mistério, né? Porque as igrejas pentecostais e neopentecostais usam muito esse termo. É mistério, o mistério, né? O mistério ali, naquele contexto, é o Evangelho, que já estava revelado. Então, se eu vou pregar, é isso que Paulo está dizendo, se eu vou pregar o Evangelho, sinceramente, na boa, né? Se eu viesse aqui e pregasse o Evangelho em alemão, estivesse aqui não falando português, mas falando o alemão, você entenderia tudo isso que eu falei aqui em português? Se eu estivesse falando em alemão, você entenderia? Pode ser que um ou outro entendesse, mas a maioria não ia entender nada. Para que adiantaria tudo que eu falei? Eu falei em mistério para quem não entende. Agora, para mim foi mistério? Não, porque eu conheço alemão, hipoteticamente. Falei, sabia o que estava falando, mas para os ouvintes não adiantou nada. Deus sabe, porque as línguas para Deus, né, tanto faz como tanto fez. É isso que Paulo está dizendo ali. Então, quando a gente não entende corretamente a Bíblia, a gente comete esses absurdos aí que a gente vê, ouve, né? E Jesus criticou os seus discípulos por não compreenderem a linguagem figurada, que é isso que ele usou aqui. Não sei se ele falou elefante,
Se ele falou corda, eu não sei. Mas eu entendi exatamente o que ele está dizendo, a dificuldade de alguém que coloca a resolução de todos os seus problemas numa solução que não tem Deus presente. E a gente continua falando disso aqui. Quanta bobagem, né? Bobagem mesmo, quer dizer, coisas sem sentido, coisas aleatórias que a gente continua ouvindo sobre a Bíblia. Muitas pessoas erram, mas absurdamente, por não conhecer o sentido figurado de referências, por exemplo, ao que está lá em Apocalipse 7,4, os 144 mil. Então, quando a gente não entende, não conhece a hipérbole, guarde esse nome, porque você usa isso todo dia na sua vida. Toda hora você fala, esse cara é super, mas aquela pessoa é muito chata. Isso é uma hipérbole. Você está tentando criar uma imagem para quem está ouvindo. É um negócio exagerado, não de mentira, mas para quem ouve entender o que você quer dizer. É para enfatizar um ponto. Então a gente precisa ter este entendimento. Quando a gente está lendo a Bíblia, né, a gente precisa entender isso. Você quer ver uma outra hipérbole na Bíblia? Que ninguém discute. É tão interessante, algumas coisas as pessoas estão batendo em cima. Aí quando você fala, eu vou achar mais disso na Bíblia. Se você abrir aí em Gênesis 22:17, você vai ver uma hipérbole aqui da parte do próprio Deus. O próprio Senhor usou isso. Eu nunca vi ninguém discutindo esse assunto. Agora, um camelo passar num buraco da agulha é uma coisa tão simples, é impossível um camelo passar num buraco de agulha. Se for uma agulha, é impossível. Qualquer coisa que seja, o camelo é grande, é desengonçado. Entendeu? Você leu aí aquela promessa que o nosso Senhor faz para Abraão sobre os seus descendentes serem tão numerosos como as estrelas, tão numerosos como a areia do mar. Isso é uma hipérbole, é um exagero intencional. Os descendentes de Abraão eram muita gente, mas não chega a ser o número de estrelas, nem como a areia do mar. Mas é para entender que todo aquele povo descende de Abraão. E quantas pessoas hoje pelo mundo todo são descendentes de Abraão? Como é que é, João? Eu não entendi, João. Desculpa, eu não entendi o que você escreveu. Dá uma olhada aí que ficou meio sem sentido o que você escreveu. Acho que você pulou alguma letra aí. Entende? Mas é isso. A gente tem coisas na Bíblia que a gente não pode tratar de maneira literal. Quer dizer, exatamente como está escrito. Isso é literal. Está escrito, então é deste jeito. Tem coisas que são assim mesmo. Elas estão escritas e elas são exatamente como escritas. Tem outras, né, que é para a gente entender. Para a gente entender. A descendência de Abraão não é como a areia do mar. Claro que não é. Mas é para a gente entender
que muita gente iria descender de Abraão, ia ser descendente de Abraão. É um exagero proposital, não é uma mentira, não é um engano, é para dar para quem está ouvindo ou para quem está lendo a intenção de quem está falando. Isso é uma hipérbole. Então, a gente não pode correr o perigo de interpretar um versículo de uma maneira que contradiga outros ensinamentos da Bíblia. Outros trechos vão esclarecer o sentido da Bíblia. Por causa disso que a Bíblia é inerrável. Ela não erra. Não há erro na Bíblia. Não há contrassenso na Bíblia. Não há. Você pode ver aqui quem levanta os erros bíblicos, quem levanta as contradições. A Bíblia está cheia de... Não tem contradição nenhuma na Bíblia. Não tem. Qualquer coisa que você falar para mim que é contradição, eu vou te explicar, vou te mostrar. Não é contradição. Ah, mas um evangelho fala que era 3, o outro fala que era 5. É a visão de quem está escrevendo. Ou você acha que todos que escreveram a Bíblia, por exemplo, é só um exemplo, estavam lado a lado com Jesus? Alguém podia estar a 20 metros, a visão dele daquilo é diferente de quem escreveu estando lado a lado. Não há erro na Bíblia. O problema de ser rico, não estou falando que não, eu estou só dizendo o que Jesus está falando disso. Senão, uma pessoa que é abastada, que Deus abençoe, que ele seja mais abastado ainda, né? Que tenha mais condições sempre. Agora, que a Bíblia se auto-explica, isso é óbvio. Então a gente não pode entender esta passagem como se todo rico fosse para o inferno. Por quê? Porque se você não se esqueça do que você já leu, do que você está lendo, e que tem coisa para ler. Não é isso que eu falo toda hora? Por quê? A dificuldade em ser rico, meu irmão, minha irmã, não vem da riqueza, vem das prioridades que você tem na vida. Isso está na Bíblia, explicando que o problema não é o rico, o problema é o que ele coloca como prioridade na vida dele. Lê lá Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 21 e o 24. Colossenses capítulo 3, versículos do 1 ao 5. O problema de ser rico não é a riqueza, é na confiança que você coloca na riqueza. Quando você passa a confiar na sua riqueza, você entrou em derrocada. É isso que fala Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 33. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 17 ao 19. O problema da riqueza não está na questão de você possuir riqueza. Está na questão de como você usa essa riqueza. E quanta dependência você tem desta riqueza. É isso. Esta é a dificuldade que Jesus coloca do rico entrar no reino dos céus. Que é tão difícil quanto um camelo passar num buraco da agulha, independente do que seja o buraco da agulha, ou independente se é camelo, se é elefante, entendeu? A gente não pode fugir do objetivo daquilo que está escrito.
o perigo desta passagem, o perigo que esta passagem está mostrando para nós, o perigo que Jesus está nos alertando de Mateus 19, 24, Marcos 10, 25 e Lucas 18, 25, o perigo é buscar ou confiar nas riquezas. O perigo é da gente não prestar atenção na lição que Jesus ensinou. Quando a gente faz a crítica aqui, não é a crítica pela crítica. Fica criticando. Não, estou criticando porque é antibíblico. É contrário aos ensinos da Bíblia. Então, quando a pessoa vem lá, olha, porque aqui eu conquistei uma empresa, 2 empresas, ele está colocando a confiança dele em quê? No dinheiro, na conquista, naquilo que ele conseguiu, na capacidade dele de conseguir. Ele não coloca, graças a Deus, mas no final ele se lembra, eu preciso falar de Deus aqui, né? Então Jesus aqui nesta passagem, ele está dizendo que muita gente vai perder as suas almas, muitas pessoas perderão as suas almas por causa do dinheiro. Por causa do dinheiro. Você quer se tornar uma pessoa rica? Você está com essa pretensão na vida? Eu estou preparando meu filho para ser isso, para ser aquilo outro. Estou preparando a minha filha para ser modelo, sei lá o quê. Cuidado. Você está entrando numa área de grande perigo. Você, seu filho, sua filha, estão preparados para isso? Para não depender da riqueza. E mesmo rico, mesmo cheio do dinheiro, com a conta bancária vazando pelo ladrão, você vai continuar dependendo de Deus? Ou cheio do dinheiro, você vai fazer como a maioria faz? Passa a depender exclusivamente do dinheiro. É isso que Jesus está falando em Mateus 19, 24. Este é o perigo. Deus e Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós glorificamos o Senhor por tudo o que o Senhor tem nos ensinado, nos auxiliado, nos orientado. Quero agradecer o Senhor mais uma vez, porque nós só temos que te agradecer. Só temos que te agradecer porque o Senhor tem nos ensinado todos os dias. Aprendemos se quisermos aprender. Ouvimos e fazemos de conta que não é conosco, se quisermos também. Fala conosco, Deus eterno e poderoso, Senhor, Rei soberano e Pai. Livra-nos, Senhor, do mau entendimento. Livra-nos, Senhor, das coisas
que nos desviam do objetivo maior da palavra de Deus, se conosco. Durante todo o dia, que esta palavra continue viva em cada um de nós. Esta é a minha oração por mim e por todos vocês, sempre no nome do Cristo Jesus. Amém.